Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do podcast Os Goleiros, episódio 8, que a gente está gravando neste momento, com um convidado para lá de especial, super vencedor, Paulo Vitor Barbosa de Carvalho, ou simplesmente Paulo Vitor. Quem o conhece da época do Fluminense sabe quem é este grande goleiro. Rafa, não precisa nem fazer as apresentações, né? O Paulo Vitor já responde por si só, né? Perfeito. Paulo, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite e poder conversar um pouco, falar um pouco da história, falar um pouco de goleiro e principalmente dizer para esses nossos ouvintes aí, né, os nossos seguidores, contar essas histórias aí que eu tenho certeza que eles estão sedentos aí para escutar. Obrigadão, Paulo. Eu que agradeço, Rafael, agradeço o Márcio. Eu acho que a gente vai ter um papo agradável aqui. Eu acho que a gente puder ajudar essas crianças, esses que estão querendo começar no gol, né? A gente passar um pouco da nossa experiência, das dificuldades que nós passamos, porque não é fácil ser goleiro não, viu, meu amigo? Goleiro é muito difícil. Mas tem os marmanjos também, viu, Paulo? Tem os marmanjos mão de alface aí, viu? Tem uns peitos de raquete aí que é brincadeira, mas a gente vai falar sobre eles também. Paulo, para começar, sabe o que eu queria já entender com você? Goleiro, na sua época, ele tinha que ser técnico porque o treinamento como existe hoje em dia não existia, né? Era muito diferente do que é hoje em dia. Como que você enxerga os goleiros hoje em dia? Os goleiros você consegue fabricar hoje em dia? O goleiro precisa ser técnico? Como que você faz uma análise do momento atual aí da goleirada brasileira e mundial? Bom, Márcio, é o seguinte, na nossa época, realmente, você tinha que ter o dom de ser goleiro, porque você não tinha um treinador específico de goleiro naquela nossa época. Você tinha que realmente ser muito bom, né, e jogar nos times de bairro da nossa categoria, que para você entrar era muito difícil, você tinha que realmente ter esse dom para ser goleiro. E eu nasci com esse dom, eu nasci para ser goleiro mesmo, eu não nasci com outro dom de ser um zagueiro, de ser um meio de campo, de ser um atacante. Eu já nasci sem essa habilidade, eu nasci com a habilidade de ser goleiro. Né? Agora, hoje em dia, como você próprio falou, hoje se fabricam os goleiros. O goleiro hoje tem que ter mais de 1,90m, 1,89m, 1,90m, para ter condições de jogar no clube. Um goleiro de 1,88m, 1,87m ou 1,86m, que é o meu caso, que tem 1,86m, eu não teria muita oportunidade no futebol de hoje, né? Mas prova disso que os goleiros realmente são fabricados hoje através da sua altura. A única coisa que o goleiro não pode ser é medroso, né, cara? Porque, pô, se fabrica, mas coragem não dá para injetar, não, né? Não dá. Por exemplo, na minha época, eu tive que lutar judô para aprender a cair, né? Hoje legal. O goleiro já não faz isso. O goleiro vai para lá e o treinador vai mostrando para ele, ó, cai desse jeito. E às vezes a técnica não é a mesma. O judô te ensina a cair demais, você é muita queda, né? E eu tive que ir realmente com 12, 13 anos ir para uma escola de judô para poder aprender a cair e fazer meus movimentos corretos, né? Então eu realmente com esse dom foi que me facilitou através da prática do judô e com o dom que eu já tinha, me ajudou muito a ter essa facilidade de jogar no gol. E, Paulo, o judô é algo sensacional, hein, que você precisou elaborar aí, não sei se foi pensado ou não para você fazer as cartas, que mais que você teve que adaptar, talvez de outras modalidades ou ao longo do dia ali para você conseguir melhorar, né, sua técnica, melhorar o que você, a sua função como goleiro? Na verdade, na nossa época, tinha quando no colégio, tinha educação física. Então, você trabalhava muito todas as modalidades. Eu gostava muito do atletismo, por quê? Porque me dava muita velocidade, me dava explosão. Trabalhar na caixa de areia, eu já trabalhava na caixa de areia, a ter essa explosão física, a ter velocidade. Comecei a me preparar, a observar alguns goleiros da época, aqueles que sabiam não sair do gol, que quando você domina esse momento, você domina a sua área, dificilmente você toma gol, né? Então eu comecei a fazer essa adaptação de salto e altura, me dava impulsão, tudo já bem numa base que eu precisava. O salto e altura me dava a impulsão, o vôleibol me ensinava como sair do gol, né? Porque você tem que fazer bloqueio, tem que fazer tudo, né?
E o atletismo me dava essa velocidade. E quando eu cheguei num time como o do CEUB Esporte Clube, que já precisava disso, eu já tinha tudo isso. Eu não tinha um treinador de goleiro, mas eu já tinha essa técnica toda. Quando que você descobriu que era para ser goleiro? Como que foi suas primeiras intervenções ali embaixo da baliza? É por isso que eu estou falando para você, Rafael. Eu não nasci com a habilidade de ser um zagueiro, nem meio de campo, nem um atacante. Quando eu cismei aos 11, 12 anos, eu fui para ser zagueiro e nesse dia o goleiro não foi. Eu falei, opa, é minha oportunidade. Eu estou aqui de zagueiro, eu estou mais perto do gol e fui para o gol. E ali gostei. Falei, caramba, então é isso aqui que eu quero, né? E comecei ali a treinar, fazer meus jogos todo final de semana no time de bairro. Depois nós fomos para um time já melhorzinho aqui de Brasília, onde tinha umas condições melhores, né? Depois nós fomos para o CEUB Esporte Clube, que já tinha um time profissional. Eu assinei meu primeiro contrato profissional com 15 anos, numa época muito difícil. Você assinar com 15 anos, goleiro principalmente, com 15 anos naquela época, é porque você tinha muita qualidade mesmo. Quase eu fui contratado pelo Real Madrid, na época não deu certo, porque o presidente não quis me liberar, mas já mostrava-se ali a minha qualidade, que poderia ser usada futuramente. Rafa, muito pouca gente talvez saiba, né, pela identificação do Paulo com o Fluminense, mas ele é de Belém do Pará, né? Ele foi para Brasília, e lá no CEUB, que era um clube que era universitário e depois se profissionalizou lá nos anos 70 e, inclusive, participou do certame nacional. E o interessante da história toda, quando o Paulo chega no Fluminense, ele pode confirmar essa história ou não, é que quem recepciona o Paulo é o Félix. Félix, goleiro campeão do mundo em 1970, e causa uma emoção nele, provoca uma emoção nele, né? E eu queria que ele comentasse sobre isso, porque é tão importante você ter referências, você enxergar ídolos, né, num clube, na sua posição, e eu queria que o Paulo confirmasse, sim, obviamente, essa história e também falasse um pouco desse contato. Pois é, mas eu estava na Copa de 70, né, a gente tinha 12 anos, mais ou menos, e a gente vendo o Félix jogar, eu já brincava no gol, e gritava, defende, Félix, pega daqui, pega dali. Beleza. Cara, então para mim, o Félix para mim foi meu grande ídolo, né? E eu realmente eu me emociono quando falo dele, porque quando eu cheguei no Fluminense, que eu vi aquele monstro sagrado ali, cara, me recepcionou, né? Me deu um abraço, falei, caramba, velho, não sou eu que estou aqui, não sou eu, a ficha não tá caindo, não sou eu, né? Então, eu tive o prazer ainda de conviver com ele algum tempo, né? Ele já tinha encerrado sua carreira, mas eu tive o prazer de conviver com ele, para conhecê-lo melhor, entendeu? Eu tive o prazer de abraçá-lo, né? E até hoje a gente troca uma ideia, eu e a Tati, que é a filha dele, né? Que a gente viu pequenininha e hoje está aí junto com a gente no grupo que a gente tem de ex-jogadores do Fluminense. Então, foi uma coisa assim, cara, que eu não tenho palavras para dizer a emoção que eu senti quando eu encontrei com ele, vindo do Vitória do Espírito Santo, né? Chegando ao Fluminense, um time de massa do Rio de Janeiro, e sendo recebido pelo tricampeão do mundo, para mim foi fantástico, fantástico. Aquilo ali me deu muita força para chegar dentro do Fluminense e vencer dentro do Fluminense. Legal, era justamente isso que eu às vezes pergunto, né, para nosso entrevistado, uma referência que teve em relação ao jogo que você tem, né, o Paulo? Assim, tem muitos goleiros que relatam, poxa, eu via a Tafarel, eu via a Dida, assim, e essa referência que você tinha era do Félix. O que você via, assim, de fundamento que mais te chamava a atenção do Félix, o Paulo? Não vou dizer que ele era um exímio, um jogador que saía muito bem do gol, mas ele sabia se colocar, se posicionar, ele tinha uma segurança, não era uma época que pouco se jogava de luva, né? Então aquela segurança me contagiava. Então eu comecei a trabalhar, isso também, a trabalhar a pegada sem luva, entendeu? Porque também era uma época que não existia poucas luvas, então eu comecei a trabalhar isso, trabalhar essa segurança. Então, já no Fluminense, a gente já começou a fazer isso, a ter essa segurança, não soltar a bola, mas comecei a desenvolver um potencial que eu tinha muito, uma qualidade
que era a saída de gol. Eu gostava de sair do gol e saía mesmo, independente se tomasse o gol ou não, eu tinha que sair do gol. Eu preferia tomar o gol saindo do gol do que tomar o gol não saindo do gol, sabendo que poderia ter saído, entendeu? Então eu sempre fui assim. Então, eu sempre gostei de fazer isso, mostrar essas qualidades, né? Aí eu me espelhei no Félix na sua segurança e no Andrada, que jogava no Vasco pela sua saída de gol, entendeu? Então, essas coisas boas eu consegui tirar desses dois jogadores, desses dois goleiros, fantásticos goleiros. Aliás, Rafa, o Paulo Vitor está bastante cometido aqui, porque ele é um grande frasista, né? Sabe, eu acompanho entrevistas dele, ele tem frases ótimas. Não importa se ele acaba pegando de outras pessoas ou não, o importante é ele contando, né? Ele tem uma de goleiro que eu acho sensacional, que é: o goleiro não pode ser tão alto que não consiga chegar embaixo e não pode ser tão baixo que não consiga chegar no alto. É isso, Paulo. Essa frase é perfeita. Mas é mesmo, mano. É mesmo. Mano. Por que adianta você ser tão grande que você não consegue chegar embaixo? Né? Até você chegar embaixo, a bola já passou. E não ser tão baixo que não dê para chegar em cima. Eu acho que uma estatura de 1,86 m, 1,88 m, 1,80 m para frente é uma boa estatura, porque você tem boa desenvoltura, você tem velocidade, você tem impulsão, você tem algumas qualidades, senso de colocação, uma velocidade incrível que um jogador de 1,90 m, 1,94 m não tem. Entendeu? Então é mais fácil você ter uma estatura mediana que você dê para chegar em cima e dê para chegar embaixo. Eu estou anotando aqui, eu gostei do peito de raquete. Essa daí eu não tinha escutado, não, viu, Márcio? Não, peito de raquete, você nunca jogou ping-pong, não? Já, não, eu entendi. A bola bate e volta, pô. Agora, nessa questão mais, vamos dizer assim, de resenha, Paulo. Hoje a gente vê, né, às vezes, os atletas em si, assim, cara, parece que não tem aquela liga que tinha antigamente, sabe? Pode ser impressão minha, mas você acredita que o futebol tem ficado meio chato, Paulo, em relação a essa questão de rivalizar, de falar, tipo, dessas brincadeiras, desse lado mais, vamos dizer, até posso estar errado, mais humano dessa conversa? Na sua época, Paulo, tipo assim, pô, no meio do jogo, você tirava uma onda com a cara do atacante, do adversário, como é que era? Não? Hoje, você fala assim, o futebol hoje está chato? Está muito chato, não está chatinho, não. Ele está muito chato, está difícil de você ver futebol hoje. Se você falar assim, você está assistindo futebol hoje, muito difícil. Muito difícil, porque eu passo raiva, entendeu? Hoje os goleiros não seguram a bola, os goleiros não saem do gol. É isso que eu falo para você, 1,90 m não consegue sair do gol. O goleiro soca demais a bola, em vez de segurar. Pô, esse negócio de jogar goleiro sair tocar com os pés. Isso eu falo para você, se o goleiro fosse habilidoso, não era goleiro. Entendeu? Então tá muito chato o futebol hoje, cara. Tá muito chato mesmo, entendeu? Hoje você não pode mexer com o cara, você tem que medir as palavras. Entendeu? Se você chegar hoje com um amigo, você fala assim, porra, neguinho, vem cá, ferrou, velho. Já era. Entendeu? É racismo, é isso. Na nossa época, você chamava, toca a bola, negão, toca aqui, porra. Entendeu? Era uma brincadeira. Às vezes eu brinco sempre com o Cláudio Adão, que eu brincava com ele, quando ele saía de roupa preta, eu falei, pô, negão, tu vai sair hoje de pelado, velho. Por quê, cara? Pô, tá todo de preto, pô. Entendeu? Hoje você não pode fazer isso. Você não pode. Entendeu? Você tem que saber medir as palavras. Entendeu? Você não pode brincar com ninguém. Pô, na nossa época você brincava com o atacante. Pô, você tinha rivalidade, era dentro de campo. Fora de campo, não. Na nossa época a gente marcava as festas sempre dentro do campo. Pô, onde é que é a festa hoje? Lá na casa do Zico, beleza. Jogávamos, perdíamos ou ganhávamos, mas depois a gente ia para casa do Zico lá, confraternizar. Onde é que é hoje? É aniversário do filho do Paulo Vitor, lá na casa dele, vamos para lá, vamos. Então isso era assim. Hoje você não pode fazer isso. Você não tem amigos dentro de campo, você não tem amigos fora de campo. Hoje, o comércio hoje é muito grande, entendeu? Hoje você não pode sair na rua, você tem medo de sair na rua, você tem medo de estar com o torcedor, você entendeu? Hoje você bota aquele fone de ouvido e você não está escutando nada, mas é só para não ouvir o torcedor falar com você, entendeu? Isso aí a gente já sabe, que eu tinha amigos que falaram, não, a gente bota só para não ouvir os caras falarem, entendeu? Olha só como é que está o futebol hoje. Então está insuportável você ver futebol hoje. Isso é bastante interessante, né? Porque
Primeiro que o torcedor hoje acha que o jogador é um robô, né? Que ele não pode ter vida privada, que ele não pode ser amigo do adversário, né, são seres humanos, né? E até eu lembro de um caso aqui, de uma história, que o Paulo e o Roberto, se não me engano, que era goleiro do Vasco, eles foram convidados para o Esporte Espetacular, ou pelo Esporte Espetacular, para fazer um encontro, num jogo pré-final ali, e serviram um frango. E aí perguntaram quem ia comer primeiro. E o Paulo, brincando ali, falou para o Roberto, não, vai o Roberto, porque eu não tomo frango, né? Foi algo assim, né, Paulo? E se fosse, foi verdade, foi verdade. se acontecesse hoje em era dia... o tipo de brincadeira que a gente tinha para motivar o clássico. Eu até brinco com o Roberto Costa até hoje, quando a gente se fala. Você vê que nossa amizade perdura até hoje, entendeu? E a gente brinca. E quando o Raul perguntou, e amanhã? Quem vai levar o frango? Eu falei, meu amigo, quem vai levar o frango é o Roberto Costa, porque goleiro que é bom não come frango, entendeu? Então é esse tipo de brincadeira para você motivar o clássico, entendeu? Eu virava o Roberto, você vai fazer gol em mim hoje, cara? Porra, brincadeira, rapaz, tira essa coisa da tua cabeça, rapaz. Você acha que você faz gol em mim? Então aquilo ali motivava, cara, motivava, né? O torcedor motivado com aquilo ia ao estádio. Então, hoje você não faz isso, não se faz. Apesar que nós estamos numa pandemia ali, mas você não faz isso. Hoje, meu amigo, acabou o jogo, você vai para casa, você tem medo de andar na rua, porque você ganha muito dinheiro, ganha dinheiro demais, e você tem medo de andar na rua, você tem medo de tirar uma foto com o torcedor, entendeu? É uma marra, é um jogador marrento hoje, não ganharam nada esses jogadores marrentos hoje. Então, eu, sinceramente, que eu falei no início, tá muito ruim de ver futebol hoje, muito ruim mesmo. Ô, Paulo, você teve algum grande adversário, assim, que você teve uma rivalidade, algum atacante, que, poxa, ou que você sempre deitou nele, ou que ele saiu mais vitorioso em cima de você? Cara, olha, em termos assim de vitória de time, eu ganhei muito mais do que perdi. Mas esses atacantes, quase todos eles fizeram gol em mim. Ó, Zico, Roberto, Luizinho, entendeu? Cláudio Adão não, porque o Cláudio jogava comigo, mas depois foi pro Flamengo, o Bangu não fez gol, entendeu? Mas, cara, tinha muitos, né? Que a gente brincava muito, eu tinha um que não tinha jeito, cara, que era o Luizinho do América, né? Tom, irmão do César, e não tinha jeito, cara. Quando jogava contra o América, ele fazia gol, cara. Eu já dormia pensando nisso, cara. Porra, amanhã tem o Luizinho, ia aguentar o Luizinho. Como é que eu vou parar o Luizinho? Não teve jeito, cara. O Luizinho era terrível. O Paulo Vitor é o segundo maior goleiro a vestir a camisa do Fluminense, atrás só do Castilho. Ele é o goleiro que menos, por média, menos gols levou no Campeonato Brasileiro. E vamos lembrar que a época que ele jogou no Fluminense, no Rio existiam, né, dois grandes timaços, né, grandes máquinas ali, que eram o Flamengo do Zico e o Vasco do Roberto Dinamite, né? Como é que foi ganhar esse período todo ali desses times, Paulo? Porque vocês foram tricampeões cariocas e campeão brasileiro em 84, foi uma campanha extraordinária, né? É verdade, Márcio. É verdade, não é fácil não, não foi fácil não, né? Primeiro porque todos os jogadores de seleção brasileira jogavam no Brasil, todos eles. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Todos eles ali. Não era fácil, né? E era um campeonato brasileiro um pouco mais longo, né? Você jogava aí no Brasil praticamente todo, né? Não era esses 20 clubes que é hoje. Você jogava 38 partidinhas aí, tá tudo certo, pra você ser campeão do Brasil. Para mim, campeão do Brasil, você tem que rodar o Brasil inteiro, ser campeão do Brasil, né? Então, para esses 20 clubes, para ser campeão do Brasil, você pega os maiores estados, né? E vai ser campeão do Brasil, né? Difícil da Copa do Brasil, que a Copa do Brasil é o molde que era o Campeonato Brasileiro antigamente. Você viajava assim, mas mesmo assim você tinha que era um jogo lá e um aqui, não tinha assim, você foi lá, ganhou, já eliminou o time. Não, o outro time tinha que vir jogar no Rio de Janeiro. Onde os clubes pequenos ganhavam dinheiro. Porque quando a gente jogava fora, era casa cheia. Então, era assim. Então, você ganhar um tricampeonato carioca, numa época em que o Flamengo campeão do mundo em 81, o Vasco da Gama campeão brasileiro também campeão carioca, né? Então, era muito difícil você jogar contra um time do Flamengo com Raul, com Andrade, com Adílio, com Tita, com Zico, né? E muitos outros ali. E o Vasco, o Roberto Dinamite, do Marquinho, do Mauricinho, entendeu? Do Daniel Gonzalez. Então, é assim, muito do Roberto Costa. Então, era difícil.
Mas o time do Fluminense se acertou em 83, né? Montou um bom time de 83, não tínhamos grandes estrelas, mas conseguimos fazer um time competitivo que nos levou a essas vitórias. Me fala para mim aí as suas 3 maiores defesas. Com certeza teve várias, mas assim, por questões de importância e de dificuldade que você vem na sua cabeça. Descreve para a gente aí. Bom, eu descrevo assim, em 2 campeonatos, né, de 84, o Campeonato Brasileiro e o bicampeonato carioca. Em 84, o bicampeonato carioca foi contra o Flamengo, onde eu trabalhei, principalmente no segundo tempo, onde eu trabalhei bastante. Trabalhei muito, né? Fiz grandes defesas ali, principalmente no chute do Éder, no chute do Helder, no chute do Tita, no chute do Bebeto, no chute do Adalberto, entendeu? Então, eu fiz grandes defesas ali. Mas a defesa mais importante que eu considero foi a defesa do título de 84 brasileiro, em que o Roberto lança o Arthurzinho pela direita, ele entra sozinho, entrou sozinho, fiquei paradinho dentro do gol, não reagi antes, esperei que ele definisse a jogada, no que ele definiu, eu defendi com o pé, aos 45 do segundo tempo, entendeu? Então, para mim, que se eu tomo o gol ali, ia ter outra partida, né? Porque nós tínhamos ganho de 1-0 do Vasco, se o Vasco fizesse 1-0, ia ter outra partida, mas eu consegui fazer a defesa, então, para mim, ali foi a grande defesa do título, a maior defesa que eu fiz. Lembrando que em 84, se não me engano, o Paulo Vitor era o único goleiro nessas fases, né, que tinham de quartas, semis e finais de brasileiro a não tomar gols nesses 6 últimos jogos, se não me engano, né, Paulo? Você ficou invicto nesses jogos, né? Não tomei gol. Né? É isso. Não tomei Olha contra o Vasco, não tomei contra o Corinthians, não tomei contra o Flamengo, não tomei contra ninguém ali. Os 6 últimos jogos, nós passamos em branco. Olha a dificuldade. Não é só chegar para o atacante e falar, amigo, faz lá na frente que eu garanto aqui atrás, né? Eu falava isso muito pro Assis e pro Austin. Parceiro, boneca, faz lá na frente que eu garanto aqui atrás. E graças a Deus ele fazia e a gente dava conta do recado lá atrás. Primeiro porque a gente também tinha uma grande defesa, né, Márcio e Rafael? O Ricardo, o Duílio, o Aldo e o Branco era uma defesa assim, sensacional. Quando a bola já chegava em mim, já chegava meio espirrada. Quando não, eu conseguia defender, mas jogar com essa defesa aí era fácil demais. Ricardo Gomes, nossa senhora, né? Que belo zagueiro, né? E novinho naquela época, né? Pô, sim, um dos grandes, né? Um dos grandes aí da nossa história. Grandes zagueiros que eu vi jogar, ele, Duílio. Eu joguei com grandes zagueiros, joguei com o Edinho, joguei com o Oscar, joguei com o Luizinho, joguei com grandes zagueiros, mas o Ricardo Gomes era brincadeira, era diferenciado. Rafa, sabe que quando a gente confirmou a entrevista com o Paulo Vitor, eu liguei para um amigo meu que é muito fluminense, mas ele é muito tricolor, o Sérgio Pardelas, hoje está lá na revista Cruzeiro, falei, Pardelas, vou falar com o Paulo Vitor, cara. Ele, me contou várias histórias de como ele também, chegando no Rio de Janeiro, na década de 80, a família toda flamenguista, e ele virou fluminense, até pelo que o Fluminense estava fazendo ali, né? Quase um esquadrão imortal também do Fluminense. E aí ele me falou assim, cara, tem uma história que contam que o Paulo Vitor é um dos responsáveis pelo tricampeonato, no gol do Paulinho. Paulinho, que depois ficou conhecido como Paulinho Carioca, bate a falta no final do jogo contra o Bangu e a falta entra. Eu falei, mas Pardelas, não faz sentido nenhum que você está me falando. Falei, faz sentido, porque dizem, reza a lenda, que o Paulo Vitor bateu para o Paulinho, que o goleiro do Bangu, que eu não vou lembrar o nome, ele dava sempre um passo. O Gilmar dava sempre que foi do Palmeiras, né? Dava sempre um passo para o lado, então ele tinha que jogar por cima da barreira. É verdade essa história, Paulo? Você cantou o gol do título para o Paulinho? Na verdade, a gente treinando antes, né? Treinava eu, Paulinho e o Getúlio, né? E o Getúlio já conhecia o Gilmar lá de São Paulo. Então falava pra gente, ó, o Paulinho, se tiver falta, o Paulo Vitor, se tiver falta, não mexe antes, fica espera no seu canto. Pô, olha o Gilmar sai 3 dias antes e já tá saindo do gol pro lado de lá, esperando que batida por cima da barreira, né? E aí, na pressão, eu lembrei o Paulinho, se você entrar no jogo, lembra daquilo que o Getúlio falou pra gente, cara. Olha o Gilmar primeiro, no que ele movimentar, tu bate no canto dele. Foi dito e feito, cara. Quando o juiz apitou, o Gilmar já estava 3 dias lá do outro lado, lá, o Paulinho bateu no canto dele lá. O gol da virada, o gol do tricampeonato. Então, ali, cara, sensacional. Muito bom isso aí. Foi uma história legal, que a gente começou no Fluminense e levamos para dentro de campo e conseguimos reverter um resultado
que até dois resultados, né? Porque o Bangu jogava pelo empate e o Bangu começou vencendo e nós viramos o jogo. Outro assunto bacana para ver com o Paulo teve na Copa de 86, né? Teve ali junto com aquela seleção que, se não é uma seleção tão encantadora como a de 82, a de 86 também marcou história e ficou aquele gosto muito amargo, né? Da eliminação para a França por tudo que aconteceu naquele jogo. Como é que foi essa experiência de Copa do Mundo, Paulo, para um goleiro, né? Fazer parte de um grupo vencedor, enfim, com tantos grandes nomes ali e chegando muito perto, né? Aquelas quartas ali ficaram, né, marcadas até pelo azar do Carlão, né? De ter tomado aquele, né, no pênalti a bola ter batido nas costas dele e entrado, né? Pois é, rapaz. É uma sensação maravilhosa, né? Porque seleção brasileira, Copa do Mundo é o último degrau que você chega no futebol, né? Aí, quando você chega nesse degrau, aí você começa a passar um filme na sua cabeça das dificuldades que você passou no início da sua carreira. Tudo isso passa, entendeu? Você andar de ônibus para ir treinar, você andar a pé para ir treinar, entendeu? Você ir morar debaixo de uma arquibancada de um clube, você morar num barracão em outro, entendeu? Tudo isso passava na cabeça da gente, você ter que passar no meio da zona lá para ir treinar, entendeu? E as meninas, legal, passa aqui depois, a gente ficava, pô, legal, aquilo ali eu achava muito legal, entendeu? Então essas coisas, cara, começavam a passar na sua cabeça, entendeu? Aí você fala, caramba, entre milhões de jogadores, você é o 23º ali, convocado, você está no grupo. Na verdade, o 23º não, porque a convocação se convoca primeiro os goleiros, né? Então, cara, quando surgiu meu nome lá, nossa senhora, aquilo ali foi a glória. Eu falei, agora já consegui o que eu queria, o meu degrau já cheguei. É óbvio que eu era titular com o Evaristo, mas depois veio o Tele, optou pelo Carlos, e o Carlos foi bem até aquele momento do jogo contra a França, aquela infelicidade dele, da bola ter batido na trave, ter batido nas costas dele e entrado, mas não foi ali o lance. O lance foi que nós perdemos 2 pênaltis seguintes, perdemos um com o Zico no início, mas depois o Zico fez o dele na disputa de pênalti, e perdemos depois com o Sócrates e com o Júlio César. E não conseguimos reverter esse resultado, que pudéssemos ter essa geração como vencedora. Ah, legal. Assim, cara, eu nasci em 83, né? E eu não vi muito, né? Não lembro nada assim da Copa de 86, mas é interessante que todos os treinadores de goleiro que eu tive, principalmente eu me lembro do Dagoberto e do Solitinho, né? Que eu joguei na base do Corinthians. Eles falavam a respeito disso, porque criou esse estigma do azar, né? Eu lembro que não sei o que, eles falavam, puto, goleiro que dá azar. Toda vez que precisava fazer um azar, parece o Carlos de 86. Ficou um pouco esse estigma mesmo, né, ô Paulo? Como é que marca, né, Rafael? Como é que marca uma coisa? Brincadeira, cara. Pois é, o Carlos nunca foi aquele goleiro assim, que pudesse ganhar grandes títulos, né? Foi assim na Ponte Preta, foi assim no Corinthians, né? E assim na Seleção Brasileira. Em 82, jogou o Valdir Pérez, ele ficou na reserva. Em 86, ele foi o titular e não conseguimos conquistar a Copa do Mundo para uma geração tão fantástica que foi essa de 82 e 86. E Olimpíada de 88 você não foi, né? Você estava cotado? Como é que foi a história de Olimpíada, Paulo? Me relembra aqui, porque você era para ter ido para 88 ou 84 e acabou não indo. E teve Para falar a verdade, eu não fui em nenhuma das Olimpíadas, que eu disputei quase todos os pré-olímpicos. Pré-olímpico, né? É isso aí. Pré-olímpicos eu disputei todos, mas nunca cheguei para a Olimpíada. Entendeu? Essa de 87, de 87 o Fluminense não liberou, né? Para que a gente pudesse ir para as Olimpíadas. Mas em todas as pré-olímpicas que eu disputei, nós classificamos para as Olimpíadas, mas infelizmente chegava na nossa vez e não conseguia ir para as Olimpíadas. Não sei por quê. Ô, Paulo, a gente tem uma brincadeira aqui que a gente monta um Frankenstein, que se não é o goleiro perfeito, é aquele goleiro que a gente julga tá ali próximo da perfeição, né? E é assim, a gente pega os quesitos do goleiro igual, defesa de meta, goleiro que defende bem o gol, defesa de espaço, goleiro que sai bem do gol, que tem uma gestão boa ali, goleiro que repõe bem a bola, né? E a questão da personalidade, velho. Eu digo para você, ô Márcio, que eu tô curioso em saber como é que vai sair o Frankenstein do Paulo Vitor. Vamos montar ou não? Pode falar feiura também, não?
Pode. No fim, você pode falar da feiura, pode falar do mais feio. Porque é brincadeira. Goleiro feio igual o Cássio não tem, não, cara. Alguém que esteve aqui com a gente falou que era o Rafael Camarota, que tinha que ser muito feio. Eu digo para você, o Rafael, eu converso com ele quase todo dia, o Rafael. Entendeu? Mas o Rafael era mais bonito que o Cássio, cara. Pelo amor de Deus. O Cássio parece um Frankenstein já pronto montado. Então vamos lá montar o seu, Paulo. Para você, cara, qual foi o goleiro que melhor defendeu a meta ali? A bola vai no gol e ele defendia bem. Cara, para mim, ó, eu vi um goleiro fantástico jogar, cara. Apesar, eu sempre exaltei assim, o Félix, cara. Para mim, não tem outro goleiro. Ele, para mim, é fenomenal. Das defesas impossíveis, para mim, o Félix. E aquele goleiro que tem uma gestão de espaço bom, sai do gol bem, faz cobertura, qual foi o melhor que você já viu? Paulo Vitor. Qual que é o goleiro que você viu que repunha bem a bola em jogo? Em termos de reposição de bola, não era habilidoso, mas para repor a bola, eu fico com o Rogério Ceni. E agora o quesito personalidade, aquele cara que você olha assim, você fala, caraca, aquele goleiro lá, ou porque ele tem uma postura boa, ou porque ele tem uma liderança. Qual que é o goleiro que te chama a atenção? O cara que me chamava a atenção, que era parrudo, que fechava a minha cara, gostava às vezes de brigar, você falou o nome dele agora, entendeu? Rafael. Rafael tinha uma personalidade que era fogo, cara. Ele transmitia isso, entendeu? Não tinha aquelas meias palavras com ele, não. O que ele tinha de falar, ele falava mesmo. Então, para mim, em termos de personalidade, é o Rafael. É o Rafael Camarota. É você não, viu, Rafa? Não acho que é você que ele não é o peito de raquete, não. Vamos ajustar aqui, né, Paulo? Porque senão você sabe, né, que o Rafa vai achar que é ele, né? Então, ó, Félix, Paulo Vitor, Rogério Ceni e Rafael. Um bom Frankenstein, hein? Ficou um bom Frankenstein. Eu tô vendo a hora aqui, quando eu for dar uma aula aqui, o Márcio, na hora que o goleiro se dá aquela medalhada, eu vou falar assim, ô peito de raquete. Isso. E hoje no futebol tem muito. Tem demais hoje. Aliás, Paulo, por que você não seguiu como treinador de goleiro ou com outra função no futebol? Talvez, né, pela nossa inocência, esse fosse o caminho natural, né? Esse seria o caminho natural. O que fez você não seguir no futebol, no dia a dia do futebol? Márcio, na verdade, o meu estilo não é meu estilo ser treinador ou treinador de goleiro, entendeu? Não era aí. Você comandar é uma coisa, você ser comandado é outra, totalmente diferente. O meu perfil seria um gerente de futebol, um diretor de futebol, entendeu? Esse é o meu perfil, porque eu estudei gestões, me formei, entendeu? Então, para mim, o segmento da carreira em si não era tão importante como seguir no fator gestão para que eu pudesse ser um gerente de algum clube de futebol, né? Tanto que eu trabalho, né, hoje na política como gestor, entendeu? Então, é isso que é o meu perfil. Meu perfil seria esse. E sabe o que eu queria ver com você, Paulo? Você, sai do Fluminense em 87, aí perambula aí para alguns outros times. Por que não renovar com o Fluminense naquela época? O que deu errado ali de você continuar no Fluminense? Que tão marcante que foi sua passagem? E se num desses passos que você deu pós-Fluminense, se não me engano, América, Curitiba, jogou no Remo também, jogou na terra natal. O que foi para você ali esses passos, né, sequentes ao Fluminense? Não, na verdade, em 87, eu tive uma contusão muito séria, né? Eu tive uma lesão de ruptura do rim, e voltei, muita gente não acreditava que eu fosse voltar, e já próximo ao término do meu contrato, o Fluminense não quis arriscar, preferiu me emprestar para o América, para ver se eu realmente estava recuperado. Eu fui para o América, fiz um grande campeonato carioca pelo América, e acabei voltando ao Fluminense. Voltando ao Fluminense, eu fiquei até 89, e depois encerrou meu ciclo no Fluminense, eu fui embora, aí fui para o Curitiba. Do Curitiba eu fui para o Sport Recife, depois fui para o Grêmio Maringá, São José, Paysandu, Remo e Volta Redonda. E encerrei minha carreira no Volta Redonda. O que é uma ruptura de rim, hein? Como que foi esse? Foi lance? Foi no jogo mesmo?
Não, foi no treino, né, cara? Tava treinando, tava fazendo coletivo, porque a gente fazia coletivo muito com juniores, né? E teve um escanteio, o menino bateu o escanteio, eu saí do gol gritando, o Aldo empurrou o Silvio, e o Silvio, para se proteger, veio com o joelho bem no meu rim. Aí eu tive ruptura do rim, entendeu? Caramba, mano. Não foi fácil, não. Foi difícil, porque o doutor me deu 1 ano para eu voltar. Eu voltei em 6 meses, né? Ninguém acreditava, porque era uma lesão muito séria. Quase perdi o meu rim, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu consegui voltar em 6 meses. O Paulo, desde o início, né, em Brasília, depois até para chegar próximo ali da aposentadoria e o que você observa hoje, o que você elenca aí, cara, nessa evolução da preparação de goleiro, cara? O que você observa, o que você lembra, traçando um paralelo aí, desde o início da sua carreira até hoje, nessa questão de diferença? O que você acha bom, o que você acha ruim? Olha, Marcelo, Rafael, da minha época, quando nós levamos o João Carlos Travassos para ser treinador de goleiro do Fluminense, ele já era diferenciado naquela época. A gente já fazia as coisas diferentes. A gente já estava 10 anos na frente dos outros, entendeu? A gente treinava em piscina olímpica, a gente treinava lá no ginásio de ginástica olímpica, a gente treinava de venda nos olhos, né? Tudo isso tinha uma base, né? Que o pessoal pergunta, pô, mas você vai jogar de venda nos olhos? Como é que... Não, a venda nos olhos é mais para você ter uma noção de espaço. Porque quando a sua área está congestionada, você tem que ver a bola, você tem que saber onde está a bola. Quando você treina na piscina de saltos ornamentais, no momento em que você está chovendo muito, você tem que ter a segurança nas mãos para não soltar a bola. Porque a bola, quando bate na grama, aumenta a velocidade. Grama molhada, você tem que ter firmeza. Quando você trabalha no ginásio de ginástica olímpica, naqueles aparelhos, é para você ter equilíbrio. E quando você trabalha na cama elástica, você também trabalha o seu equilíbrio saindo do gol, porque geralmente alguém encosta em você, né? E hoje você não faz isso. Hoje são muitos jogos, você não tem tempo de treinar, o goleiro não tem tempo de treinar, entendeu? Aí diminui os campos, aí faz aquele joguinho lá de campo pequeno e o goleiro não treina, entendeu? Então hoje, a evolução do goleiro, muita gente fala, o goleiro evoluiu em quê? O goleiro não evoluiu em nada, porque não está tendo tempo de treinar. Então, para mim, continua a mesma coisa. Nós, naquela época, já faziam coisas que hoje eles não fazem. Qual que é o goleiro que você gosta de ver jogar hoje em dia? Tem algum que você para assistir? Quem é? Cara, tem. Hoje eu tenho o Weverton, que é do Palmeiras. Eu gosto de ver o Weverton jogar, entendeu? É um modo simplificado de jogar. Para mim, hoje é um dos melhores goleiros do Brasil, sem dúvida nenhuma, entendeu? Eu acho que ele tem tudo ainda, tem muita coisa para evoluir ainda, né? Mas ele tem competidores muito fortes, porque jogam fora do Brasil, e a preferência por quem joga fora do Brasil. Não é porque você está bem no seu clube, não. Quem joga fora do Brasil. Então, essas são as preferências. Tanto que hoje a seleção brasileira são jogadores que jogam na Europa. Poucos daqui vão para a seleção, né, jogando aqui nos seus clubes. Teve para mim, uma época marcante, enfim, uma imagem marcante, é a imagem da despedida do Paulo Vitor. Se a minha memória também, como adolescente, não estiver enganada, foi no último jogo dele pelo Volta Redonda, foi contra o Fluminense, e o Ézio bateu um pênalti e o Paulo Vitor defendeu nas Laranjeiras, e a torcida toda ovacionou o Paulo Vitor, né? A torcida do Fluminense toda ovacionou o Paulo Vitor, demonstrando toda a gratidão pelo que ele fez. Paulo, essa é a imagem marcante que você tem, assim, né, para fechar a carreira, assim? Foi algo assim tão indescritível quanto o Félix te receber na chegada ao Fluminense? Olha, mas sinceramente, é uma imagem que ficou marcada na minha vida, na minha mente, entendeu? Porque eu fiz de tudo para encerrar minha carreira no Fluminense. Até quando voltei para o Volta Redonda, a intenção era essa, fazer um bom campeonato carioca, voltar para o Fluminense e encerrar minha carreira ali, né? Infelizmente não deu certo devido a algumas coisas. Eu já tinha acertado a minha volta com algumas pessoas, já estava tudo certo para que eu me apresentasse no final do ano, e acabou mudando as coisas mudaram e não foi o que aconteceu.
Então eu fiquei muito chateado e falei, sabe de uma coisa, já que eu não posso voltar para o Fluminense, então encerro a minha carreira aqui. Mas foi de um modo assim, primeiro, eu não queria jogar contra o Fluminense nas Laranjeiras, entendeu? Então fui, porque sou um profissional, eu tive de ir. Fui, e o Fluminense precisava vencer o jogo, e o Fluminense começou vencendo com o gol do Branco, e depois empatamos logo na saída de bola, nós empatamos o jogo, e no finalzinho do jogo, aos 30 e pouco, ou 40 minutos do segundo tempo, teve o pênalti a favor do Fluminense, o Ezio pegou a bola para bater, eu falei para ele que ele não ia fazer o gol. Ele falou assim, não, que ele precisava fazer o gol, que a torcida não estava pegando no pé dele, coisa e tal. Falei, pô, Ezio, mas infelizmente eu não vou deixar você fazer o gol, não. Quando ele bateu, eu defendi, e a torcida do Fluminense, em vez de vaiar o Ezio, ou me vaiar também, ao contrário, aplaudiu os dois, a mim principalmente, me ovacionou de pé, parecia que eu tinha defendido um pênalti pelo Fluminense, então aquilo ali mexeu comigo, falei, caramba, aqui é a minha casa e eu devia ficar aqui, e vou aguardar, e logo depois do jogo eu conversei com o diretor da época do Fluminense, tinha acertado tudo para voltar, e acabou não dando certo. Mas tudo bem, a vida é assim mesmo, e a gente acabou saindo num momento bom da nossa carreira, e a minha história dentro do Fluminense ninguém vai apagar, que eu sempre falo que a gente passa, mas a história fica. A história ninguém vai mudar. Bom, outro quadro que a gente tem aqui no podcast é o pressão no goleiro. Press, né, de imprensa e tal, aquela coisa para também não ficar muito tranquilo para você e para a gente colocar a imprensa aqui, né, na parede, né? Na berlinda, na berlinda. Vamos lá? Qual é a pergunta que você mais se cansou de responder na sua carreira toda? Como é que foi aquela defesa? Me conta sobre essa defesa. Me fala assim, por que você mexeu? Essa é a mesma pergunta, né? Pô, mas por que você fez essa defesa? Como é que você fez a defesa? Eu tinha vindo até o Vanderlei, um dia desse, ele falou assim, pô, você vai fazer essa pergunta de novo? Não é fácil, é difícil. Você responder a mesma coisa. Cara, é impossível. Toda vez que a gente faz esse quadro e essa pergunta, eu sempre me lembro da entrevista com o Fernando Praz, que ele falou até cansado, assim, como que é substituir o Marcão? Tipo, porque Cara, como é que é substituir o Rogério Ceni? Como é que é substituir o Paulo Vitor? É isso, e o Fernando Praz veio aqui no episódio 1 da segunda temporada e foi belíssimo, né? Até foi o teste do começo do quadro e aí deu super certo, né, Rafa? Então é muito legal. Agora, Paulo, qual que é a pergunta que nunca te fizeram e você gostaria de ter respondido? Por que você é tão bonito assim? Eu era bonito, né? Eu sou bonito. Eu responder, cara. Pô, Marcinho, eu sou bonito demais. Entendeu? Não deixa o Leão ouvir você falar isso, hein? Se o Leão ouvir... Eu quero mais bonito, então, entendeu? Aí até que uma repórter da TV Manchete na época, mas ela não perguntou, eu vi ela comentando só, né? Pô, mas ele é bonito mesmo. Sensacional, sensacional. Paulo, qual que era o narrador que você mais gostava de ouvir gritando uma defesa sua? O Januário de Oliveira. Januário de Oliveira era fantástico na nossa época. Nós tínhamos muitos, né? Do rádio e da televisão, nós tínhamos muito. Nós tínhamos o Galvão Bueno na época, né? O Luciano do Vale, cara. O Luciano do Vale era fantástico, fantástico, né? Mas o Januário de Oliveira também era fantástico. O cara tinha uns bordões assim, fantástico. Incríveis, né? Grande Januário, grande Januário. Januário de Oliveira. No Rio, mais marcado do que em São Paulo, naquela época ainda era mais difícil, mas Januário realmente, quando a Bandeirantes, né, levou ele para a TV ali, foi bem marcante, foi bem marcante. Agora, Paulo, algum jornalista já escreveu um texto sobre você que você gosta tanto que você decidiu enquadrar? Não, mas eu tenho um amigo que, se vocês verem aí no YouTube, vocês vão ver, que ele citou uma frase assim, esse será o substituto de Castilho, entendeu? Então, aqui assim, pô, por que eu vou ser o substituto do Castilho? Eu não vi o Castilho jogar, né? Se você fosse falar assim, pô, eu vi o Félix jogar, então esse vai ser o substituto do Félix. Mas não, ele botou lá numa situação, numa grandeza,
que assim, esse será o sucessor de Castilho. Castilho foi uma lenda, é uma lenda, entendeu? Então, eu fico lisonjeado por isso também, de poder substituir o Castilho. Porque, como eu falei para vocês, a história não muda. A história dele não vai mudar. Ele se foi, mas a história está aí, para ser contada. Eu também, daqui uns dias eu vou, mas a história vai ficar aí. O Félix também se foi, mas a história dele está aí. Entendeu? Então, eu acho que essa frase é sensacional. O substituto de Castilho. Que demais. E lembrando que o centro de treinamento do Fluminense, né, em homenagem ao Castilho, e você foi lá fazer o discurso da inauguração, né? Quer dizer, era o representante Sim. dos grandes goleiros do Fluminense ali. Então, também acredito que isso tenha sido muito marcante para você. Sim, eu fui, porque quando eu conheci o Castilho, eu conheci já como treinador, né? Treinador do Operário de Campo Grande. E eu fui lá, o cumprimentei, parabenizei pelo que ele fez pelo Fluminense, tudo, coisa e tal. Então, eu conheci como treinador, não conheci como jogador. Mas, para mim, foi uma honra tê-lo conhecido. Depois conheci a família dele, o filho, irmã, entendeu? Nesse dia da inauguração lá do CT. Eu acho que muito merecido essa homenagem ao Centro de Treinamento Fluminense postou ao Castilho. Então, para terminar aqui essa rodada com a pressão no goleiro, vamos lá. A pergunta é a seguinte: hoje o futebol tem uma evolução tão grande que as TVs e as rádios colocam comentaristas específicos para arbitragem, comentarista específico, né, para falar do jogador, mas não tem o comentarista de goleiro. Você acha que isso se faz necessário? É preciso ter um goleiro para comentar o que o goleiro faz? Eu acho. Se você tem um comentarista de futebol que foi jogador, por que você também não pode ter um consultor? Você tem um árbitro para analisar a arbitragem, você tem um ex-jogador para analisar ali o jogador, por que você também não pode ter um consultor de goleiro? Né? Você analisar as falhas do goleiro, né? Que eu acho que ele precisa... As falhas estão aí para ser corrigidas, porque o treinador de goleiro hoje tem pouco tempo para realmente corrigir essas falhas. Então, eu acho que deveria, sim, ter um consultor de goleiros aí nessas transmissões. Muito legal, Paulo. Aliás, né, com toda essa história aí, a Liga Retrô acabou de lançar, na verdade, né, a camisa histórica que o Paulo Vitor jogou lá no final dos anos 80 pelo Fluminense, a camisa verde, né, Paulo? Imagino, verde e preta, né? E eu adoro os clássicos, cara. O Rafa sabe disso, ele fala que eu sou velha guarda e tal, mas eu acho que as camisas do passado são tão lindas assim, guardam, não sei se essa memória de infância que você guarda com tanto carinho, que você via ali, você se espelhava, queria ser igual, e eu acho muito legal que a Liga Retrô teve esse reconhecimento e fez essa camisa para você. E, assim, de longe, né, eu tento imaginar o quanto que você se sente, né, homenageado por um relançamento desse. Olha, mas realmente eu me sinto muito lisonjeado, né, essa homenagem, justamente a Liga Retrô fazendo o relançamento dessa camisa, né, de 88, a camisa verde e preta. Hoje eu olho os goleiros jogando, eles são todos padronizados, né, meia amarela, calção amarela, camisa amarela. Short azul, meia azul, camisa azul, tudo padronizadozinho, né? Tudo bonitinho, né? Então, eu não vejo assim, uma beleza estampada dos goleiros hoje, assim, que pudesse diferenciar ou distinguir um momento. Nas nossas camisas eram feitas diferenciadas, né? A gente tinha uma identificação com as nossas camisas que o próprio torcedor já sabia qual era a camisa que a gente ia entrar em campo. Entendeu? Então, eu já sabia, já se identificava com a cor, ou era verde, ou era azul, predominante azul, né? Então, eu já sabia disso. Então, hoje eu estou muito feliz, estou doido para ir ao Rio de Janeiro também, sentar lá com o pessoal, sentar com a Valéria, sentar com todo mundo, discutir algumas coisas sobre a camisa. Eu acho que vai ser um sucesso, porque foi um ano, vários anos de sucesso no Rio de Janeiro, com o Fluminense. Eu acho que a camisa pode ser realmente um grande sucesso. Eu só ia perguntar para o Paulo por que ele usava a camisa azul, porque durante muito tempo no Fluminense ele jogava com camisa azul. Tinha algum motivo? Não, porque, veja bem, quem fazia nas minhas camisas era eu, né? Eu desenhava e levava para um amigo meu que tinha uma confecção e ele fazia. E eu gostava do azul, cara. O azul
É fantástico. O meu azul era um azul mais escuro, depois um azul mais claro. Entendeu? Então, usou o lado da camisa e dando sorte também, aquele lado da superstição, foi dando sorte. E eu acabei realmente firmando a camisa azul, e essa, por sinal, foi campeã brasileira de 84, né? E a gente tem realmente aí essa predominância tanto por verde com preto, como azul com azul. Eu só queria fazer uma correção aqui, que o Márcio ele fica falando que não sei o que de retrô, que eu pego no pé dele que é retrô. Não é bem assim. O que acontece é o seguinte, Paulo. O Márcio eu conheci que ele estava precisando de treinamento e a gente começou a treinar junto. Ele me apareceu agora no século XXI com uma luva palma de couro de 1970. Então, pô, o cara, ele é altamente retrô, né? Depois que ele foi modernizando essa luva dele, mas você acredita que ele veio treinar um dia com a luva, cara, que ela tava esfarelando, era palma de couro, pô. Tem como ser mais retrô que isso? Aquela de pelica, né? Que não segurava nada, quando molhava ficava dura. Era para ver se esse pé murcho fazia alguma diferença, Paulo, mas não fazia nada, cara. Então você viu, né? Fazia pé murcho. O mais bacana disso aqui são as risadas. Acho que quem acaba nos acompanhando, e estamos na segunda temporada justamente por isso, né, enxerga como que os goleiros são unidos. Não importa, né, profissional, amador, o quanto, né, você gostar da posição, falar da posição, é uma coisa muito legal. Paulo, a gente está indo para o final, né, do nosso bate-papo aqui, e como a gente tem um treinador peito de raquete aqui, ele tem umas perguntinhas para você aí. É o bate-pronto do Rafa. Vai lá, Rafa. Vamos lá, Rafa. Bom, cara, é bem simples, Paulão. Eu vou falar uma frase aqui, você é um cara que fala bem, mas, cara, é um tempo só, velho. Não é 2 tempos, não. Eu vou falar e você vai me dar uma palavra curta e grosso. Isso. Então, bora lá, velho. Uma cor. Azul. Um estádio. Maracanã. Um estádio ruim. Olaria. O goleiro só é goleiro porque é ruim na linha? É ruim na linha, é ruim na zaga, não tem habilidade nenhuma, tem que ser goleiro. O goleiro só pega pênalti porque sai antes? Não, o goleiro só pega o pênalti quando é mal batido. O goleiro não defende pênalti, ele só pega quando é mal batido. Gol de falta no canto do goleiro é falha? É falha. É frango. É frango, né? E o que você prefere, então, Paulo? Você prefere perder um jogo sendo o cara do jogo, pegando quase tudo, ou ganhar o jogo tomando aquele frango? Cara, porque é o seguinte, eu prefiro ganhar o jogo tomando frango, cara. Porque o goleiro é o seguinte, se ele pegar tudo e toma um gol no final, ninguém vai ver as defesas que ele fez, não. Vai ver o gol. Então é mais fácil você tomar o frango ganhando o jogo, que os caras não vão nem lembrar do seu frango. É isso. Boa. Aí. Fora que tem o bicho, né? Na época tinha o bicho, né? Então isso ajudava demais. Boa! Importantíssimo! Paulo, brigadíssimo, cara. Brigadíssimo mesmo pelo seu tempo, por esse bate-papo. Todo mundo vai gostar e todo mundo vai pedir um segundo Paulo Vitor aqui. Obrigado. Valeu, Marcinho. Obrigado. E é curto e grosso, né? Valeu, parceiro! Valeu, Rafa. Valeu, Márcio. Valeu, Paulo. Brigadão aí pela atenção, cara. Estamos à disposição. Valeu, irmão. Estou aqui também. É só ligar. Me chama que eu vou. Boa. Eu quero agradecer também ao Leandro Moreira, ao Arthur Gaikoski, ao Alexandre Gessoni, que tocam esse podcast com a gente, fazendo um trabalho técnico de... Como é que é? É podcast ou pão de queijo? Podcast. Paulo. Podcast. Eu entendi pão de queijo. E se você quiser ouvir, você e todo mundo quiserem ouvir o nosso podcast, vai lá no Spotify, vai lá no Anchor.fm, vai lá em todas as plataformas de streaming que ela está disponível. E um beijo, claro, para a Valéria Tomé, que nos ajudou a colocar o Paulo Vitor nessa roda. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol tá aberto,